movimento circular parte 2, tá? Hoje nós vamos estudar então mais algumas características do movimento circular. Vamos estudar outras relações de velocidade linear, outras relações de velocidade angular. Nós vamos ver que existe uma coisa chamada aceleração centrípeta, tá? Nós também veremos a parte de transmissão de movimento e com isso nós damos um fechamento no movimento circular uniforme. A partir da semana que vem nós vamos começar a ver as leis de Newton, as famosas leis de Newton, que possivelmente alguns de vocês já estudaram no nono ano. Obviamente que de uma forma bem mais rasa, né, bem mais simples. Aqui nós estamos no ensino médio, então nós vamos aprofundar os estudos com as leis de Newton. Nós vamos ver que elas são leis bem completas que regem o estudo das forças, certo? Então, na aula que vem, que vai ser uma aula assíncrona, ou seja, gravada, vocês vão lá no YouTube, no horário dessa aula aqui, no horário das 9h20, vão acessar o YouTube e vão pegar uma aula relacionada às leis de Newton. Então, vocês vão começar a estudar essa parte, aí depois na outra aula eu vou falar um pouquinho mais sobre aplicações, tá? Beleza? Para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar sobre hoje, né? Vocês estão vendo esse sistema aí com várias polias, né? Com várias engrenagens acopladas. Percebam que esses sistemas de engrenagens ele pode ser movimentado a partir de um motor que faz girar tudo isso aí. E vocês percebam que a partir desse motor, mesmo assim, todas as engrenagens elas têm movimentos diferentes, algumas mais rápidas, outras mais lentas. Então essa é a ideia da aula de hoje. A gente vê a transmissão de movimento e como isso pode acontecer a partir de transmissão, né, que podem gerar velocidades muito diferentes. Beleza, galera? Para isso nós precisamos revisar alguns conteúdos, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Olha só. Na aula passada, nós começamos a falar sobre o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme é aquele movimento que nós temos quando um móvel descreve uma trajetória circular. Esta trajetória circular, né, ela pode ser delimitada aqui dentro de uma região dessa circunferência, certo? Dentro de uma região dessa circunferência, como, por exemplo, eu vou delimitar entre os pontos A e B aqui, certo? Para analisar esse movimento, algumas características são importantes, como, por exemplo, o raio, né? O raio, que é essa distância que vai do centro até a extremidade da circunferência, este é o raio dessa minha circunferência, e a variação angular, né? O ângulo que é descrito dentro deste movimento. Então, essas são algumas características que são importantes e a gente vai continuar vendo hoje na aula, tá? E, por exemplo, o deslocamento deste móvel, essa variação de deslocamento ali que nós temos, ela é obtida a partir dessa relação, né, entre a variação angular e o raio que nós temos dessa circunferência. Então, a partir dessas duas relações aí, o quanto de ângulo eu varri vezes o raio, isso aqui me dá o deslocamento do meu movimento. Lembrando que essa variação angular aqui, ela tem que ser medida em radianos. E eu ensinei para vocês como é que transforma graus em radianos na aula passada, né? Existe uma relação lá de 180 graus que é referenciado com π, certo? A partir dessa relaçãozinha aqui, a gente consegue obter qualquer valor de ângulo em radianos, certo? Se 180 graus é π radianos, eu fazendo uma regra de 3, eu consigo obter quanto é o valor de 40 graus, 60 graus, etc. Tá? Beleza. O que mais que a gente viu? A gente viu uma coisa chamada velocidade angular. Velocidade angular. O que vem a ser a velocidade angular, pessoal? A velocidade angular é a velocidade que, dentro do movimento circular uniforme, o móvel executa de quantas vezes, como é este movimento, quantas vezes ele consegue rotacionar dentro deste movimento circular, né? Quantas voltas ele consegue dar em função do tempo. Basicamente isso, né? É como se fosse uma medida do giro do movimento, certo? Quanto esse móvel gira, com que rapidez? Isso é velocidade angular, certo? Então, por definição, nós temos que a velocidade angular é este ômega, que é essa letra grega
parecida com W, né? Mas é uma letra grega, ela mais redondinha, tá? E a gente mede isso aqui como sendo da variação angular em função do tempo, certo? Variação angular em função do tempo. Então isso aqui é a minha velocidade angular. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a velocidade angular, eu falei para vocês não se perderem com relação a isso, né? Para isso tem os exercícios para fazer essa diferenciação. Nós temos também a velocidade linear. A velocidade, que ficou bem feio agora minha letra aqui, né? A velocidade linear, que é realmente a velocidade que este móvel tem, que é a velocidade que aparece no contagiro. Se tivesse um móvel aí com um velocímetro ali, seria a velocidade que seria medida, que é a velocidade com que ele se desloca, né? Então, essa velocidade linear, que é medida por ΔS sobre ΔT, mas como a gente viu que ΔS é uma relação angular vezes R, a gente mostrava que essa velocidade angular podia ser obtida, velocidade linear podia ser obtida com uma relação de velocidade angular vezes o raio, certo? E essa é uma relação que a gente vai usar bastante, inclusive na aula de hoje. Ômega vezes R, certo? Então, eu mostrei para vocês que a gente podia chegar nessa relação da velocidade linear, que é a velocidade real do objeto, e a velocidade angular, que é a velocidade com que ele gira. Né? Que lembrando que ele pode girar muito rápido por ser uma circunferência pequena, né? Porque a velocidade angular ela depende do quanto do tamanho dessa circunferência, né? Quanto eu consigo varrer angularmente em função do tempo, sendo que ele pode ter uma velocidade linear pequena, né? E aí a gente deu aqueles exemplos, a gente fez aqueles exemplos lá da roda do gira-gira das crianças, né? A criança que está mais no centro e a criança que está mais afastada, né? A gente observa que isso aí pode ter velocidades lineares diferentes porque elas estavam realizando o mesmo movimento angular, né? Então, essa diferença entre velocidade angular e velocidade linear vai ser muito importante hoje para a gente entender como é que funciona, né, a transmissão de movimento. A transmissão de movimento ela depende dessas duas grandezas, velocidade linear e velocidade angular. O que mais que a gente viu na aula passada? Na aula passada nós vimos uma coisa chamada período, certo? O período. O que vem a ser o período, pessoal? O período é aquela letra grega T maiúsculo, né? Que mede quanto tempo leva para uma grandeza, para um móvel realizar um movimento inteiro circular, né? Dar uma volta completa. Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa? Isso é medido em segundos, tá? Então, o período é essa grandeza física que mede quanto tempo eu levo para dar uma volta completa. E a frequência, certo? E a frequência, que é a grandeza física que a gente mede quantas voltas eu consigo dar dentro de um intervalo de tempo, certo? Qual é a minha frequência de movimento? Quantas voltas eu consigo dar em função do tempo é a minha frequência. E isso aqui a gente media em hertz, certo, pessoal? Hertz nada mais é do que rotações por segundo. Quantas rotações RPS? Quantas rotações eu consigo dar por segundo? Isso aqui é uma medida em hertz, certo? Se eu consigo dar uma volta em um segundo, eu tenho 1 hertz de frequência, certo? Para transformar hertz para rotações por minuto, que é uma outra unidade que aparece bastante para frequência, rotações por minuto, né? Rotações por minuto é quantas rotações eu consigo dar em um minuto, certo? Então, para transformar de RPS para RPM, eu multiplico isso aqui por 60, certo? Se eu quero transformar de rotações por minuto para rotações por segundo, eu divido por 60, certo? Então, este é o processo, tá? De transformar de RPS, que é o Hertz, para RPM, e de RPM para Hertz, que é essa relação de 60 aí, tá? Tranquilo, gente? Beleza. Isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. O que eu vou falar agora, tá? Eu vou passar 2 slides aqui, porque tem 2 exercícios que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que existem outras relações para velocidade angular e para velocidade linear. E que outras relações são essas? São relações que envolvem esses conceitos que nós vimos ali de frequência e período. A gente viu que o ômega, ele é variação angular dentro de um intervalo de tempo,
certo? E que velocidade linear é ômega vezes R, tá? Então essas são as relações que a gente já tem para essas duas grandezas físicas. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte: para a gente introduzir os conceitos de frequência e período dentro dessas duas equações de velocidade linear e velocidade angular, eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro, para aparecer o período, eu preciso dar uma volta completa, né? E vocês percebam que dentro da velocidade angular, eu tenho uma varredura angular. E uma volta completa equivale a 360 graus. E 360 graus em radianos é 2π. 2π radianos são 360 graus. Então, olha só, galera. Para eu falar em velocidade angular e aparecer a grandeza física período, eu preciso dizer que eu estou dando 2π radianos de volta. Ou seja, a variação angular é de 2π. Isso aí já é fixa. Então, se eu sei que eu dou uma volta completa, 2π, e o intervalo de tempo vai ser, então, referente ao período. Então, aqui já aparece uma equação no qual eu consigo fazer, então, escrever a velocidade angular em função do período. Se eu sei que o período é o inverso da frequência, isso aqui foi uma coisa que eu não botei ali na revisão, mas que a gente viu na aula passada também, então que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, certo? Opa, aqui é período. Eu já consigo obter uma outra relação para essa velocidade angular. Porque se o período é o inverso da frequência, então eu posso escrever isso aqui como sendo 2πf. Então a velocidade angular ela pode ser medida, pode ser calculada a partir da relação do período e da relação da frequência, como segue aqui. Daí, então, para a velocidade linear. Como é que fica a velocidade linear? Simples, gente. Se a velocidade linear é ômega vezes R, se eu quiser modificar aqui, ó, o ômega vale 2π sobre o tesão, né? Então, ó, se eu substituir ali o ômega por 2π vezes t, eu tenho uma nova relação para a velocidade linear em função de 2π, o tesão e o r, né? E uma outra relação para a velocidade linear com relação à frequência, né? Então fica assim, ó, 2π vezes r, como a frequência é o inverso do período, vai aparecer aqui em cima. 2πr vezes f. Então percebam que agora nós temos mais 4 equações que podem ser utilizadas para calcular velocidade angular ou velocidade linear, certo? Além daquelas outras equações. Bom, mas isso, enfim, decorar a equação não é algo que eu preze bastante, que eu faço meus alunos realizarem, né? Vocês vão ver que ano que vem, se tudo der certo, né? Ou até o final desse ano, quando a gente voltar para o presencial, quando a gente vai realizar atividades, avaliações, eu geralmente dou as equações para vocês. Porque o importante para mim é que vocês saibam utilizar as equações, né? Que vocês saibam ler um exercício, identificar os problemas que tem nele e aplicar as equações físicas, certo? Para obter resultados. Então, decorar não é necessário, porque as equações já estão aqui e vocês pegam no Google elas também a hora que vocês quiserem, tá? Mas nós precisamos saber como utilizá-las. E é por isso que nós vamos pegar os exercícios aqui e resolver eles. Porque nós precisamos ler e interpretar eles para poder aplicar as equações e obter o que se pede, né? No caso desse exercício, diz assim, ó, um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Isso aí é só para dizer que o movimento é perfeito, tá? Nós temos um carro se deslocando com velocidade e o movimento dele é perfeito. Cada pneu tem um diâmetro de 0,5 metros. Então, vamos desenhar aqui o pneu. Desenhar o pneu do carro, né? Tá aqui o pneuzinho dele. Ele tem um diâmetro de 0,5 metros. Galera, o que é o diâmetro? O diâmetro é a medida que vai de um extremo ao outro do pneu. Ou seja, lembram que quando a gente fala em movimento circular, a grandeza física que é importante
desse aspecto geométrico no movimento circular é o raio, né? E o que é o raio? O raio é metade do diâmetro, certo? Então, se o diâmetro vale 0,5, quanto que vai valer meu raio? 0,25. Metade, certo? E essa é a medida que é importante para a gente analisar. O que mais que diz nesse exercício? O medidor colocado em um deles, em um dos pneus, registra uma frequência de 840 RPM. Olha só, a frequência do pneu é 840 RPM. Ou seja, gente, esse pneu aqui, a cada minuto, ele dá 840 rotações. Ele faz 840 giros em um minuto. Isso é o RPM, né? Se eu quero obter a unidade fundamental da física, que é o Hertz, para obter as outras equações, né, para calcular a velocidade linear, que é o que ele pede nesse exercício, eu preciso dividir isso aqui por 60. E dividido esses 840 por 60, isso aqui dá 14. Ou seja, a frequência de movimento desse pneu é 14 rotações por segundo, ou 14 Hz, que é a unidade, certo? Então percebam que a gente tem a frequência, nós temos o raio. E essas informações elas não estão explícitas no exercício, né? E esse é o grande lance para saber como é que vocês estão entendendo o exercício. Vocês estão pegando um exercício que não explicita, né? As unidades que nós precisamos, as grandes exercícios que nós precisamos, que é frequência e raio, né? A frequência está em uma unidade diferente, o raio ele aparece a partir do diâmetro, né? Porque ele quer a velocidade linear, e na equação da velocidade linear, nós podemos calcular ela a partir dessas duas coisas aqui, utilizando essa equação, 2πrf, né? Mas vejam que esse é o grande lance, que para usar essa equação eu tive que fazer algumas mudanças. Eu tive que pegar o raio a partir do diâmetro e obter a frequência a partir do RPM, passar lá para Hertz, né? Então, olha só, quando eu for usar 2πrf aqui, para calcular a velocidade linear, eu preciso 2π vezes o raio em metros, vezes a frequência que deve estar em hertz, tá? Então, a minha velocidade linear vai ser, então, 2 vezes π vezes 0,25 vezes 14. Isso aqui dá 21,99. Isso aqui é aproximadamente 22 metros por segundo. Perfeito. Então, essa é a velocidade do meu automóvel. Pessoal, se eu fosse calcular isso aqui em km por hora, isso aqui é a mesma coisa que 22 vezes 3,6. Isso aqui dá 79,2. Ou seja, em torno de 80 km por hora. Então, meu carro está a 80 km por hora, de forma que as rodas giram 840, elas fazem 840 rotações a cada minuto, ou 14 rotações por segundo, certo? Essa é a ideia do exercício. Tranquilo? Dúvidas? Não? Seguindo. Mais um exercício aqui, ó. Olha só. Novamente um exercício que dá informações. Ele pede várias coisas, ó. Pede velocidade angular, pede período e a velocidade linear. E o que ele diz é o seguinte: um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. Então ele dá 15 voltas em um segundo. Galera, isso nada mais é do que a frequência. Porque frequência é o número de voltas que eu consigo dar em um intervalo de tempo. Se ele dá 15 voltas em um segundo, significa que a frequência dele é de 15 Hz, certo? Então, vejam que a gente já conseguiu entender que é fornecida a frequência nesse exercício. O que mais que ele dá? Ele diz o seguinte, que dentro desse movimento circular aqui, o raio, que é essa medida do centro até o extremo, como vocês muito bem sabem. Deixa eu melhorar esse desenho aqui, ficar mais explícito. O raio aqui, ó. Que o raio deste movimento aqui, ele é de 8 centímetros. 8 centímetros. Galera, lembrando, para quem ainda não sabe fazer a mudança de unidade de centímetros para metros, né? Pegar a tabelinha lá, ó. Centímetros, milímetros, decímetros, metros, certo?
quando eu tô com uma coisa em 8 centímetros, significa que a vírgula está ali nos centímetros. Eu tenho que pegar essa vírgula e passar lá no metros, né? Botar essa vírgula aqui, ó, e completar com zero no que falta, certo? Então isso significa que esses 8 centímetros são 0,08 metros. Este é o raio da minha circunferência, tá? Tranquilo? Beleza, então eu tenho o raio, eu tenho a frequência, eu tenho tudo para resolver os meus exercícios. Olha só. A velocidade angular ela pode ser calculada a partir dessa equação, 2π vezes f, né? Então, ó, na primeira parte, a velocidade angular é 2π vezes f, então a minha velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência, que é 15. Então, qual é a velocidade angular? Calculem comigo aí. 2 vezes π vezes 15, isso aqui é 94,24. 94,24 radianos por segundo. Galera, para quem não sabe, tem um pi já pronto na calculadora. Qualquer calculadora. Para isso vocês vão ter que dar uma olhadinha, dar uma procurada, tá? Na minha calculadora, que é essa aqui, o meu pi tá aqui, ó. É uma segunda função do EXP. Ele aparece ali em cima, desenhado, tá? Um pi. Aí eu preciso apertar a tecla Shift, ou segunda função, e apertar a tecla EXP. Ele vai aparecer um pi lá, tá? Então já tem um pi pronto. Então vocês podem utilizar ele para fazer as contas aqui direto, tá? Professor, o pi também vezes... não é basicamente aquele 3,14? É o 3,14, né? Mas aí, se tu quiser não escrever o 3,14, escrever o pi... mas é mais fácil daí para calcular diretão com o 3,14 ao invés de ficar procurando tecla, que eu não tô achando. Mas aí que tá, né? Às vezes é mais fácil tu botar o valor direto. Ao invés de ficar digitando 3,14, né? Tu vai lá, duas teclinhas, Shift e pi, tá? Eu acho mais fácil, mas quem quiser botar o 3,14, né? Enfim, porque assim, ó, na calculadora, o pi, olha só quanto é que ele vale. Ele vale tudo isso, que é um resultado mais correto, aí tu usa o pi da calculadora. Mas, obviamente, que o 3,14 ele vai oferecer o mesmo resultado, 94,24. Aí é com vocês. Eu só estou dando uma dica aí para quem quiser obter um resultado mais certinho, tá? 94,24 é o ômega, tá? É a velocidade angular. Se vocês quiserem calcular o período, que é a segunda parte que eles pedem, né? O período é o inverso da frequência, como vocês muito bem sabem. Então, o período, ele é 1 sobre 15. Então, é só fazer aqui, ó, 1 dividido por 15. 1 dividido por 15, que vai dar uma dízima, tá, gente? Vai dar uma dízima periódica, que é 0,066666. Então, isso aqui é 0,67, certo? Dando uma arredondada aqui. 0,67 segundos. Então, olha só, gente. O período é essa unidade, é essa grandeza física que mede quanto tempo leva para dar uma volta completa. Então, ele levou 0,067 segundos para dar uma volta completa, esse ponto aí que está realizando esse movimento circular, tá? E, por último, a velocidade linear, que pode ser calculada a partir de 3 equações, mas eu vou usar essa aqui, ó. Ômega vezes R, porque é uma equação que a gente vai usar bastante hoje. Então, a velocidade linear é o ômega, que vale 94,24 vezes o raio, que é 0,08, né? Então, a velocidade linear deste movimento é 94,24 vezes 0,08. Isso aqui dá 7,54. 7,54 metros por segundo. Certo? Arredondando, né, gente? Tá? 7,54 metros por segundo é a velocidade desse meu ponto linearmente. Certo? Se a gente tivesse um velocímetro nele, essa seria a velocidade que apareceria ali. 7,54. Professor, fala. Eu fui agora calcular direto ali no 3,14 na calculadora e ele dá tipo o mesmo resultado, só que parece que ele corta o 4. Ele não dá Deu 94,2 só? É, exatamente. Não, não tem problema. Como eu falei, são diferenças bem pequenas, né? O pi da calculadora ele só vai te fornecer um valor mais completo, só isso, tá? Porque ele utiliza todas as casas decimais possíveis do pi, né? Mas é só isso, gente. Se vocês quiserem usar o pi da calculadora, não quiser usar o pi da calculadora, tanto faz. É só uma dica, porque é mais um artifício que tem aqui já na calculadora, tá?
Enfim, feito esse exercício, tudo certo, né? Tudo tranquilo. Vamos seguir para mais adiante. Chegamos num cara chamado aceleração, né? O que falta, né, gente? Quando nós falamos em movimento, nós sempre falamos em velocidade, deslocamento, tempo e aceleração. O que faz a aceleração? A aceleração, ela modifica a velocidade. Essa é a função dela, né? No movimento linear, a aceleração ela aumentava a velocidade ou diminuía a velocidade. Essa era a função da aceleração. No movimento circular, a gente costuma dizer que a velocidade é sempre a mesma. Ela não se modifica, certo? Em termos de valor. Porém, a aceleração ela segue aparecendo e ela segue como um ente que vai modificar a velocidade. Mas de que maneira ela vai modificar a velocidade? Ela vai modificando a maneira como se desloca o móvel, modificando a direção dessa velocidade. Então vocês percebem que ali nós temos um pouquinho de básico de astronomia, né? Nós sabemos que tem objetos menores que se deslocam, né, ao redor de movimentos de objetos maiores quando a gente vai olhar para o céu. Um exemplo disso é a Terra, onde nós moramos, e a Lua. A Lua descreve um movimento circular em volta da Terra, né? A gente vai ver depois que não é um movimento tão circular assim, tá? Mas isso aí é tema para quando a gente estiver estudando lá a lei da gravitação universal, lá no final do ano. Tá? A Terra também exerce um movimento circular em volta do Sol. Tá? A gente consegue descrever esse movimento aí tranquilamente a partir do MCU. Tá? Qual é o grande lance? Essa aceleração que aparece é uma aceleração devido a uma ação da gravidade. Né? A gravidade exerce... É um ente que aparece em objetos supermassivos, né? Quando eu tenho muita massa, ela é uma grandeza física que aparece. A Terra exerce uma aceleração da gravidade na Lua, puxando a Lua, certo? Mas por que a Lua nunca cai? Por que a Lua nunca cai em direção à Terra? Uma simples razão, tá? A gente vai estudar isso aqui com muito mais detalhes lá, novamente, na lei da gravitação universal. Mas um dos motivos pelo qual ela nunca cai em direção à Terra é porque ela tem uma velocidade. Essa velocidade que vocês estão observando no gifzinho aqui, que é a velocidade linear, certo? Então, se não tivesse a aceleração da gravidade, o que ia acontecer? A Lua ia passar pelo lado da Terra em linha reta, certo? Ela ia passar em linha reta, passar com uma velocidade, sei lá, de tanto do lado da Terra. Mas como a Terra exerce uma aceleração sobre a Lua, ela é puxada, modificando a direção da velocidade da Lua, certo? Então é como se a Lua estivesse sempre vindo em direção à Terra, mas ela nunca consegue cair, porque ao mesmo tempo que existe essa aceleração puxando ela em direção à Terra, tem essa velocidade que empurra ela para fora da Terra. Então é uma queda de braço. A Terra puxando a Lua em direção à Terra, mas a Lua tentando escapar, certo? Então fica esse movimento aqui circular, certo? Como vocês estão observando, com a velocidade linear da Lua, que também tem uma velocidade angular, obviamente, porque a velocidade angular é a velocidade de movimento, né? De quantas vezes ela consegue girar em torno da Terra. E tem essa aceleração centrípeta. E por que o nome é centrípeta? Porque é uma aceleração que puxa para o centro. Centrípeta. Certo? Então, essa aceleração centrípeta é a aceleração de movimento circular que sempre teremos. É uma aceleração que sempre puxa os objetos em direção ao centro, tá? Então tá aqui, ó, a aceleração centrípeta, a direção sempre central. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada a partir de uma relação de v quadrado sobre r, certo? Ou ômega ao quadrado, velocidade angular, vezes então, a aceleração centrípeta ela pode ser calculada a partir dessas duas equações que a gente está observando aqui, tá? A partir da velocidade linear sobre R, né, em função do raio. Então, o raio aqui é importante para a gente calcular essa velocidade, essa aceleração centrípeta, né? E o ômega ao quadrado vezes R, tá, gente?
que mais? Além da aceleração centrípeta, nós temos um outro tipo de aceleração, que é a aceleração centrífuga, né? Onde é que aparece a aceleração centrífuga? Onde é que nós usamos ela? Na máquina de lavar roupa, né? A máquina de lavar roupa exerce uma aceleração centrífuga, por isso que nós centrifugamos as roupas na máquina, né? E qual é a função disso, né? É uma aceleração que tem a ver com o movimento inercial das coisas, né? Esse tipo de aceleração eu não vou falar muito para vocês, eu só vou dar uma ideia, tá? Porque ela envolve conceitos um pouquinho mais complexos, mas só para vocês terem uma ideia que a aceleração centrífuga, ao contrário da aceleração centrípeta que puxa para o centro, a centrífuga ela empurra para fora, né? E aí como é que funciona para lavar as roupas, né? Porque a função de centrifugar é tirar a água das roupas. Então, ao realizar esse movimento muito rápido, esse movimento circular tão rápido nas roupas ali, na máquina de lavar, a roupa é empurrada para fora devido a uma aceleração centrífuga, certo? Ela é acelerada para fora. Então, ao contrário da aceleração centrípeta que puxa para dentro, a aceleração centrífuga ela empurra para fora. E ao mesmo tempo que ela empurra a roupa, ela empurra a água que tem dentro das roupas, né? E aí por isso que tem aqueles poros nas paredes da máquina, porque essa água, né, a parte física ali da roupa ela não consegue entrar dentro dos poros, né, mas a água consegue. Então a gente consegue, a gente acaba por retirar, né, boa parte da água que está presente nas roupas a partir do método de centrifugação, certo? Enfim, basicamente é isso que vocês podem saber agora, neste momento, sobre aceleração centrípeta e aceleração centrífuga, né? A centrífuga empurra para fora e a centrípeta puxa para dentro, tá? Basicamente isso. A gente vai trabalhar aqui dentro do movimento circular uniforme somente com aceleração centrípeta, porque para realizar esse movimento aqui, ó, bonitinho, de circunferência, a gente precisa da aceleração centrípeta, tá? Essa é a ideia. Seguindo. Ah, falta uma coisa, tá? Para a gente falar. Quando nós estávamos falando em movimento linear, nós tínhamos a função horária da posição, né? O FHP. Vocês lembram muito bem que eu estou sempre escrevendo isso aqui. A função horária da posição no movimento linear, né? Quando nós tínhamos velocidade constante, era assim. Perfeito? Essa aqui é o movimento, a função horária da posição no movimento linear. Quando nós temos movimento angular, como esse aqui, que é o movimento circular uniforme, a função horária da posição ela vai modificar um pouquinho. Então, esse aqui é o movimento linear. E o movimento angular, ele vai ser em função dos ângulos. Então, vai ser assim, ó. Em função dos φ, das varreduras angulares, mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, dentro de um movimento angular, eu posso ter os dois tipos de função. Eu posso ter a função linear, que tem em conta as posições, a velocidade linear, e a função angular, que vai levar em conta as varreduras angulares e a velocidade angular. Certo? Vocês vão ver como eu vou aplicar isso aqui no exercício que eu vou fazer agora, tá? Olha só. Nesse exercício que eu vou fazer aqui, ele pede tudo. Simplesmente todas as coisas que nós estudamos até agora. Ele pede frequência período, ele pede velocidade angular, ele pede velocidade linear, ele pede aceleração centrípeta, né? Ele pede as funções horárias do movimento sob formas lineares e angulares. E pede o tempo decorrido para descrever um ângulo de 3π meios radianos. Isso aí é um ângulo, certo? Varredura angular, tá? Então, olha só. Para resolver esse exercício, eu vou usar todos os conceitos que nós vimos até agora. Então, é um exercício bem completo, tá? Vai ter esses tipos de exercícios também no livro de vocês. Então, além das atividades que eu sempre delimito para vocês, é interessante que vocês façam exercícios do livro, né? Do livro de vocês, que está lá no capítulo de movimento circular, tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, gente. Primeira coisa, vamos olhar para o exercício e vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, ele diz assim, ó, uma moto percorre um movimento uniforme, com movimento uniforme, uma circunferência de 3 metros de raio. Então, vou desenhar aqui o raio,
desenhar aqui nesse cantinho aqui, para não ocupar tanto espaço, porque eu vou precisar do espaço. Ele descreve um movimento circular com um raio de 3 metros. Certo? O que mais? Ele dá meia volta por segundo. Então, em 1 segundo, ele percorre 180 graus, meia volta. Tá? Beleza? Sabendo que o início da contagem dos tempos ele se encontra na origem dos arcos. A origem do arco significa o seguinte, pessoal, que ele está com um ângulo igual a zero. Essa é a origem dos arcos. Ele não percorreu nada, então ele está iniciando o movimento com um ângulo igual a zero. É só isso, tá? Então ele pergunta, qual é a frequência e o período? Vamos lá para as definições. Frequência é quantas voltas eu consigo dar, voltas completas, em função do tempo. E o período é em quanto tempo eu consigo dar uma volta completa. Essas são as definições, né? No exercício ele diz que ele dá meia volta em 1 segundo. Então, para eu ter um período, eu preciso saber quanto tempo ele leva para dar uma volta completa. Se ele dá meia volta em 1 segundo, para dar uma volta completa ele vai levar, então, 2 segundos. Né? Meia volta 1 segundo, mais meia volta, uma volta completa, 2 segundos. Então, o período do movimento é 2 segundos. E a frequência? Bom, a frequência é o inverso do período. Então, se ele dá uma volta em 2 segundos, 1 sobre 2, isso aqui vai dar a frequência de movimento dele, que é 0,5 Hz. Certo? Meio Hz, 1 por 2. Beleza, descobrimos já período e frequência. A partir do período e frequência, eu vou calcular todas as outras coisas, né? Então, olha só. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade angular. E velocidade angular é 2π sobre período. Ou 2π vezes f, né? Eu vou usar isso aqui, que é mais fácil, né? Então, a velocidade angular desta moto vai ser 2π. Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa mesmo? 2 segundos. Então, qual é a velocidade angular dele? Π radianos. Aí, professor, posso escrever 3,14 aqui? Pode. Eu vou deixar com π, tá? Tanto π radianos por segundo ou 3,14 radianos por segundo, tá correto o resultado. Na letra C, o que ele quer? A velocidade linear. Velocidade linear é ômega vezes R. Ah, professor, poderia usar as relações de frequência e período para calcular a velocidade linear? Claro que pode, né? Tem 3 equações para isso. Eu vou usar essa, mas poderia usar qualquer uma das outras, tá? Então, a velocidade linear é ômega vezes R. Ômega vale π. O raio vale 3. Então, ó, velocidade linear é 3π metros por segundo. Tá? Mesma coisa. Poderia usar o 3,14 e multiplicar 3 vezes 3,14 ali. Sem tranquilo, tá? Na letra D, ele pede o módulo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado linear sobre raio. Certo? Essa é a aceleração centrípeta. Ou ômega ao quadrado vezes R, né? Tanto faz usar uma ou outra. Eu vou usar essa aqui. A aceleração centrípeta, então, é 3π, velocidade linear ao quadrado, sobre R. Quanto que é 3π elevado ao quadrado? Olha só. 3 ao quadrado vezes π ao quadrado. Então, isso aqui é 9π ao quadrado sobre o raio, que é 3. Né? Então, a minha simplificando aqui, ó, 9 por 3 dá para simplificar. Fica a minha aceleração, que vale 3π meios. A unidade de aceleração, que eu não tinha falado para vocês, é a mesma de sempre, metros por segundo ao quadrado. Tá? Tá aqui a minha aceleração centrípeta. Então, percebam que eu já... Fala. Levar o 3 ao quadrado. Hã? Sei que você ia levar o 3 ao quadrado. Eu levei 3 ao quadrado, é 9. Mas o 2 continuou ali. Ó, mas eu levei 3 ao quadrado, é 9. Tá aqui, ó, 9π quadrado. Tá tudo elevado ao quadrado. Só que isso aqui tá dividido por 3, porque o raio tá aqui de embaixo. Aí eu dividi 9 por 3, que dá 3. Tá. Beleza? Tranquilo. Na letra E, certo? Na letra E, ele pede as funções horárias de movimento. Tá? Então, olha só, calculei a velocidade linear,
calculei a velocidade angular aqui em cima, certo? E lembrem que para escrever as funções horárias de movimento, funções horárias de posição, eu posso escrever a linear, que é S igual a S0 mais velocidade linear vezes tempo, e a angular, que é as varreduras angulares. Opa, botei um alfa aqui, né? Eu estou usando φ. Φ igual a φ0 mais ômega vezes t. Certo? Ó, ângulo, posição. A função linear, lembrem, pessoal, sempre que eu falar em função, as grandezas que ficam como incógnitas são posição e tempo, certo? Quando eu falo em função angular, as grandezas físicas que vão ficar como incógnitas é o ângulo e o tempo. As outras eu preciso substituir, tá? Então, a posição S0, se o exercício não me diz, é sempre zero, né? Zero. A velocidade linear é 3π vezes t. Então, tá aqui a minha função linear da posição. E a função angular da posição? Qual é o ângulo inicial? Ah, ele diz que está na origem, né? Origem dos arcos. Origem dos arcos é 0 graus, certo? Então, o ângulo inicial é zero. Então, fica zero. Mais a velocidade angular, que vale π vezes t. Então, essa aqui é a minha função angular. Tá aí, ó. É isso. Escrever função é sempre duas incógnitas envolvidas, tá? Isso a gente fala lá desde o MRU e MRUV. Na letra F, o que falta? Na letra F aqui. Ele quer saber o tempo decorrido para descrever um ângulo de 3π meios. 3π meios. Quanto tempo ele leva para fazer um ângulo de 3π meios? Tá? Como é que a gente faz isso? Simples. Eu vou usar a função angular, porque assim, ó, ele quer saber quanto tempo eu levo para fazer isso aqui, ó, um ângulo de 3π meios radianos. Então, meu φ final é 3π meios. Então, eu vou substituir ali, ó, 3π meios, que é igual a zero, nem vou escrever, π vezes t, que é o resto da minha função, certo? Eu quero descobrir o valor de t, então t vai ser igual a 3π meios divididos por π. Né? Olha só, φ e esse valor aqui e divide põe esse π dividido, né? Isso aqui é função da função, para quem não lembra como é que se resolve isso aqui, ó, 3π meios vezes, eu passo esse termo aqui, ó, que está aqui embaixo, dividir no divisor, lá para cima. E como é que ele passa lá para cima? Invertendo a posição. 1 sobre π, né? E isso aqui vai me resultar em 3 meios. Então, quanto tempo ele levou para dar uma volta de 3π meios? 3 divididos por 2. Isso aqui dá 1,5. Então, assim, ó, 1,5 segundos para ele dar 3π meios de rotação. Tá? Percebam que esse exercício aqui, ó, pediu tudo. Período, frequência, velocidade linear, velocidade angular, aceleração e as funções, né? E uma resolução de uma função, né? Já que ele pediu ali o tempo para discorrer ali. Tem mais exercícios como esse no livro. Então é importante que vocês, para entender bem, compreender os conceitos, né? Saber como resolver essas coisas, que vocês façam também mais os exercícios do livro, tá, gente? Tranquilo? Lá no capítulo de MCU. Procura ali, capítulo de MCU, tem todo o conteúdo que eu estou passando para vocês aqui, que agora está resumido, né? No livro está bem mais expandido, e tem mais exemplos resolvidos e mais atividades, tá? Óbvio que hoje, nessa semana, vocês vão ter atividades que vão ter que resolver essas coisas aqui também, tá, gente? Mas não adianta, é assim mesmo. Para a gente entender essas coisas, aprender, tem que exercitar. Vamos lá. Chegamos na parte mais bacana. Sistema de transmissão. Tá? Como é que a gente pega um movimento circular e monta um sistema de transmissão de maneira a transmitir velocidades ou modificar velocidades, certo? Então, olha só, percebam esses desenhos que nós temos aí. Esse tipo de transmissão que vocês estão vendo aqui
é um tipo de transmissão que a gente chama de transmissão linear, tá? O próprio nome já é um spoiler, tá? Isso aqui já é um spoilerzinho para vocês. Transmissão linear, tá? Esse tipo de transmissão, pessoal, é observado aqui como vocês estão vendo nessa figurinha aqui, né? Quando a gente tem um eixo de rotação e a gente quer transmitir o movimento para outras partes do motor ou para outras regiões de uma indústria, né? Aproveitando a inércia de movimento de apenas um motor, tá? Por exemplo. Ou então, né? Como uma transmissão de uma bike. Né? Isso aqui poderia ser muito bem uma bike, né? Poderia ser aqui, ó, um pedal aqui e um pedal aqui, né? Eu giro isso aqui e giro esse aqui de trás. É um sistema de transmissão, né? Onde eu estou transmitindo o movimento dos meus pés no pedal nessa coroa e ele transmite lá para trás, tá? Beleza. Quais são os detalhes dessa transmissão? Percebam que para fazer esse tipo de transmissão eu preciso de uma polia, de uma roldana, né? De uma correia, certo? Preciso ou encaixar engrenagens com os seus dentinhos, como vocês estão vendo aqui, tá? Nesse tipo de transmissão, se nós temos raios de engrenagens ou polias diferentes, raios diferentes, certo? Eu vou transmitir a velocidade linear igualmente. Então, a velocidade linear que a polia A ou a engrenagem A vai ser igual da polia B. Eles vão ter velocidades lineares iguais. Por quê? Porque, gente, eles estão acoplados por uma correia ou pelos dentinhos. Então, o movimento desses dentes e o movimento da correia é sempre igual. Não muda. Certo? Então, a velocidade que eu tenho ali linear nos extremos, né, dessa correia aqui, é a mesma velocidade que eu tenho lá atrás na outra polia, certo? Isso é uma transmissão de movimento linear, certo? Só que o seguinte, ao mesmo tempo que eles têm a mesma velocidade linear, nesse tipo de transmissão eles têm velocidades angulares diferentes. Os ômegas são diferentes. Por quê? Porque se as polias têm tamanhos diferentes, elas vão girar diferentes, certo? Elas vão ter velocidades, elas vão completar voltas de forma diferente. Pensem que para fazer uma polia grande e uma polia pequena, elas podem estar acopladas e girar igualmente, assim, né? Porém, a polia pequenininha, ela completa uma volta mais rapidamente que a polia grande, certo? E por completar a volta mais rapidamente que a polia grande, significa que a velocidade angular dela é maior. Porém, elas estão acopladas e tem essa velocidade linear, por causa da correia, igual. Certo? Então percebam, gente, que nesse tipo de transmissão eu consigo transmitir a velocidade linear, por isso que é uma transmissão linear, porém eu não consigo, eu modifico a velocidade angular dos movimentos dos eixos aí das polias ou das engrenagens envolvidas, tá? O mesmo não acontece aqui, ó, transmissão no eixo. O que acontece na transmissão no eixo, gente? Na transmissão no eixo, que está caracterizada aqui por essa figurinha aqui, que é uma catraca de bicicleta, né? Para quem não sabe o nome disso, isso aqui é uma catraca, tá? Percebam que ela tem um centro aqui e todas essas engrenagenzinhas aqui, todos esses dentes aqui que formam esse sistema, eles estão acoplados pelo mesmo eixo, por isso que a transmissão é no eixo, tá? Como elas estão ligadas no mesmo eixo, todas essas coroinhas aqui giram igual. Todas elas completam uma volta ao mesmo tempo. Todas. Isso significa que essas coroas com raios diferentes, todas elas têm raios diferentes, olha só. Esse aqui é o raio da primeira e o raio da última aqui, ó. Olha o tamanho do raio da última. Elas têm raios diferentes, certo? Mas
tendo raios diferentes, elas têm a mesma velocidade angular. Elas giram igualmente. Elas conseguem completar uma volta ao mesmo tempo. Todas elas, inclusive a roda que está ligada à catraca, né? Porque no meio desse eixo aqui, ainda tem a roda de vocês da bicicleta, né? Se vocês pegarem a bicicleta de vocês, forem na garagem depois, né? Olhar a roda da bicicleta de vocês, vocês vão ver que na roda de trás tem esse conjunto de marchas, né? Que são essas catracas, que é a catraca. E no centro ali, além de estar ligada à catraca, está ligada à roda. Então, ao mesmo tempo que essas catraquinhas giram aqui, que essas coroinhas giram, a roda também gira. Junto. Ou seja, com a mesma velocidade angular. Porém, as velocidades lineares são diferentes. Perceba a diferença, pessoal, no tipo de transmissão? Um é o contrário da outra. Quando eu estou transmitindo o movimento linearmente, as velocidades lineares são iguais. Quando eu estou transmitindo no eixo o movimento, as velocidades angulares são iguais. Certo? E com esse conjunto de acoplagem de engrenagens ou de polias, eu consigo fazer coisas incríveis. Como, por exemplo, aumentar ou diminuir a velocidade de um móvel, sem modificar o movimento que origina isso. Por exemplo, lá, vocês estão pedalando, né? Vocês vão sair hoje aí, estão na cidade de vocês, vão dar uma pedalada, né? O que é inteligente? O que deveria ser feito? Para iniciar o pedal, para ganhar velocidade, tu vai colocar na marcha leve. Porque a marcha leve, ela vai gerar um arranque melhor na bicicleta, porém a velocidade dela final é muito pequena, porque nós estamos usando a engrenagem grande aqui, ó. Estamos usando essa engrenagem com esse raio aqui. Então ele vai gerar uma velocidade muito pequena, porque olha só, para completar uma volta, olha o tempo que ele leva para completar uma volta ali, né? Beleza? Já quando nós estamos com um certo movimento já adquirido pela bike, nós vamos mudar a marcha para uma engrenagem pequena, uma marcha pesada. Que aí a bicicleta já está em movimento, ela já está em inércia, certo? E aí eu modifico ali, e a engrenagem pequenininha, como é que ela está aqui, ó? Girando rápido. Certo? Então eu consigo aumentar a velocidade de movimento da minha bike. A engrenagem grande, ela vai ter um limite para aquele teu pedal, pelo teu movimento que tu vai estar dando, né? Mas quando eu mudar para marcha pequena, eu vou continuar com o mesmo movimento nos pedais, mas a roda vai girar mais rápido. Certo? Isso eu consigo fazendo uma transmissão de movimento como esse, tá? E esse mesmo princípio é utilizado nos automóveis, na caixa de mudança, na caixa de engrenagem, na caixa de marchas do carro, certo? Só que é um sistema bem mais complexo, né? Não é um sistema tão simples como dessa aqui da bike, né? São mais engrenagens, muito mais coisas envolvidas, tá? Mas o princípio é o mesmo, tá, gente? O princípio é o mesmo. Beleza? Então, para a gente tentar compreender isso aqui, vamos entender como é que funciona essa bike aqui, ó. Certo? O que nós vamos medir? Nós vamos medir a partir da rotação dos pedais aqui. A partir da rotação dos pedais, nós vamos tentar entender qual é a velocidade da bike. Qual é a velocidade que ela está andando, tá? Então, olha só, vamos ler com cuidado. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma corrente. Né? Olha só, aqui estão os pedais, transmissão de movimento linear lá para a catraca, tá? Acoplando um disco dentado dianteiro, que é a coroa, nós chamamos essa parte da frente aqui de coroa, como vocês estão vendo aqui, a um disco dentado traseiro, a catraca. Tá lá no fundo, certo? Por sua vez, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. Essa parte é só para dizer, o movimento é perfeito, tá? A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Isso é transmissão angular. Então, olha só, a catraca e a roda, elas são acopladas com uma transmissão no eixo. A coroa e a catraca por uma transmissão linear.
Essas são as características, tá? Lembrando aqui, ó, transmissão linear, velocidades lineares iguais, velocidades angulares diferentes, né? De dois meios aqui, ó, B e A. Transmissão no eixo é o contrário, velocidade linear diferente, velocidades angulares iguais. Esse é o grande lance, tá? Então, olha só. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante. Significa que ele está pedalando igual. Está com o mesmo movimento nos pedais ali, tá? Mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro, disco dianteira é a coroa, tá? Uma velocidade de 4 radianos por segundo. 4 radianos por segundo é a velocidade angular da coroa. Então, a minha coroa tem uma velocidade de 4 radianos por segundo, tá? Para uma configuração em que o raio da coroa é de 4 vezes R, certo? E o raio da catraca é R. E o raio da roda é 0,5 metros. Ele deu várias informações aqui, né? Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista, ele quer saber qual é a velocidade linear, escalar, velocidade que o ciclista está se movimentando. Essa velocidade de movimento do ciclista é a velocidade do pneu, velocidade da roda. E a roda que faz ele se movimentar para frente, né? Beleza. Então, o que nós temos aqui mais? Vamos pegar mais informações. Nós temos que o raio da coroa, a coroa, ela vale 4 vezes R. E R vale 0,05, né? Então, isso aqui vai ser 4 vezes 0,05. Então, a coroa, ela vale 0,2 metros, o raio. O que é 0,2 metros? 20 centímetros, tá? O raio da catraca é R, que é 0,05. Então, ou seja, vale 0,05 metros. Esse é o raio da catraca, 5 centímetros, né? Uma catraca bem pequenininha, tá em velocidade esse cara aí. E o raio do pneu, o raio da roda, vou botar aqui do lado, o raio da roda, ele vale, tá aqui, 0,5 metros, 50 centímetros. Tá? Bom, tá condizente, né, gente? Tá condizente com a realidade. Bom, de posse dos raios, o que eu vou fazer? Eu vou começar a analisar o movimento para chegar na velocidade. O que eu quero descobrir? A velocidade linear da roda. É isso que eu quero descobrir, tá? Para isso, eu vou ter que usar os conceitos de transmissão. Primeiro, para fazer a transmissão da coroa para a catraca, é uma transmissão linear. Ou seja, o que é igual? O que é igual é velocidade linear. A coroa e a catraca têm a mesma velocidade linear, né? Transmissão linear. Então, eu vou ter que encontrar qual é o valor da velocidade linear na coroa, porque isso eu tenho como descobrir. Porque velocidade linear é ômega vezes R, certo? Então, a velocidade linear na coroa vai ser os 4 radianos por segundo vezes o raio da coroa, que é 0,2. Então, a velocidade na coroa é 4 vezes 0,2, que é 0,08, né? 4 vezes 0,2, pelo amor de Deus, né? 0,8. 0,8, já deu até um bug aqui na minha cabeça. Metros por segundo. Então, ó, a velocidade na coroa é 0,8 metros por segundo. Isso significa qual é a velocidade linear na catraca? 0,8. Então, a velocidade linear na catraca é também 0,8 metros por segundo, porque é uma transmissão linear. Os dois têm a mesma velocidade linear. Porém, agora eu vou pensar na catraca e no pneu, certo? Na roda. Catraca e roda. Como é que a catraca e a roda estão transmitindo o movimento? Elas estão transmitindo o movimento a partir de transmissão no eixo, certo? Então, o que é igual nelas? Na catraca e na roda, o que é igual é a velocidade angular. Então, eu preciso achar qual é a velocidade angular na catraca,
que aí eu sei qual é a velocidade angular na roda. Vamos fazer isso aí? Vamos lá, ó. O ômega vai ser igual à velocidade linear sobre raio, né? O contrário da equação aqui, ó. Eu pego o ômega agora e ponho em evidência, e aí eu consigo isso aqui. Então, qual é o ômega na catraca? Isso aqui é 0,8 sobre o raio da catraca, que é 0,05. Isso aqui, se não me engano, dá 16. Vamos ver. 0,8 dividido por 0,05, 16. Ou seja, 16 radianos por segundo. Isso aqui é a velocidade angular. Galera, olha só o que nós já fizemos aqui. Na coroa, o giro ali, a quantidade de vezes que ele consegue girar por segundo é 4 radianos por segundo. A catraquinha ali tem um raio menor, já está girando a 16. Está bem mais rápido que a coroa. Então eu já aumentei a minha velocidade. Percebam? Eu já fiz uma transmissão de movimento, eu já aumentei a velocidade. Esses 16 radianos por segundo também é a velocidade da roda, a velocidade angular da roda. Só que o que o exercício me pede? O exercício me pede qual é a velocidade linear da roda, porque a velocidade linear é a velocidade que nós medimos, né? É a velocidade escalar que o ciclista vai ter. Essa é a velocidade linear. Então eu preciso obter agora a velocidade linear na roda, que vai ser o ômega vezes R da roda, o raio da roda, né? Então a velocidade linear vai ser os 16 vezes o raio da roda. Qual é o raio da roda? 0,5, tá aqui, ó. 0,5. Então 16 vezes 0,5, isso aqui é 8. 8 metros por segundo. E essa é a velocidade do meu ciclista. Certo? 16, vou só conferir aqui, ó, 16 vezes 0,5, 8 metros por segundo. Se eu quiser passar isso aqui para quilômetros por hora, vezes 3,6. 28,8 km por hora. Então esse ciclista aqui tá rapidão, hein? 28,8 km por hora. 30 km por hora, mais ou menos, né? É isso. Como é que tem que fazer esse exercício? Ponto a ponto, tá? Observando cada tipo de transmissão, para observar o resultado final lá, que é o movimento do ciclista, né? Para a gente entender melhor isso aqui, para vocês entenderem melhor isso aqui, tá aí as atividades, né? Atividades que envolvem velocidade, aceleração centrípeta, né? Varredura angular e mais uma bike aqui para vocês resolverem. Só que essa bike aqui, gente, olha só, ela tem uma velocidade angular na coroa ali, ó, de 10 radianos por segundo. Tá mais rápido esse aqui. Só que os raios são diferentes, tá? Os raios estão aqui, ó. O raio da catraca. E essa bike aqui tem 3 marchas. Olha só. Tem a marcha leve, a marcha média e a marcha pesada. Aqui estão os respectivos raios. O raio do pneu, certo? E faltou o raio da coroa. Que eu não botei aqui o raio da coroa. Certo? Não, tá aqui. Eu escrevi errado, gente. A catraca tá aqui, ó. Aqui é a catraca, são as marchas leve, média e pesada. Certo? Aqui é o raio da coroa. Aqui é a coroa, tá? Beleza. Galera, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Essa aqui é a coroa, tá? O que vocês vão fazer nesse exercício? Vocês vão fazer para os 3 casos. Vocês vão calcular a velocidade da bike para a marcha leve, a marcha média e a marcha pesada, para os 3 casos. Usando a receita de bolo que eu passei para vocês ali. O mesmo tipo de transmissão. Transmissão linear e transmissão no eixo aqui, na catraca e na roda, tá? O que vocês devem encontrar? Spoiler, né? Na marcha pesada, uma velocidade maior. Na marcha leve, uma velocidade muito pequena. E na marcha média, uma velocidade intermediária entre as duas. Porque o giro dos pedais não muda. É os 10 radianos por segundo. Tranquilo? Então agora é com vocês.